Quando leio ou escrevo online sobre os planos da SpaceX, sempre aparece o mesmo comentário em cada postagem. E para que serve tudo isso? Só mais nicho espacial, só para alguns bilionários se empolgarem e subirem lá por diversão. E eu até entendo essa reação. Mas ele está completamente errado. Porque o verdadeiro motivo pelo qual a SpaceX fala em lançar milhares de vezes por ano não tem quase nada a ver com turismo espacial e quase tudo a ver com o smartphone na sua mão. Todo mundo quer usar a inteligência artificial, mas ninguém quer o gigantesco centro de dados, com o espaço que ocupa e o consumo de energia e água no próprio quintal. Sem falar na poluição sonora. Então, estes centros de dados devem ser levados para onde há espaço, sol e resfriamento de graça. Para a órbita. Essa é exatamente a verdadeira história por trás da Starship. Por trás da maior abertura de capital de todos os tempos e por trás de uma expansão que a maioria das pessoas ainda nem consegue imaginar. Meu nome é Sirvan e estas são as Crônicas de Marte. Antes de olharmos para a frente, vamos dar uma breve olhada para trás, porque só se entende o objetivo quando se conhece o caminho. A Starship é hoje o maior e mais poderoso foguete que já voou, cerca de 124 metros de altura, com 33 motores e aproximadamente 90 meganewtons, ou cerca de 9.200 toneladas de empuxo na decolagem, mais do que o dobro do Saturno V, que levou pessoas à Lua no passado. E o objetivo é radical desde o início. Ambos os estágios devem ser totalmente e rapidamente reutilizáveis. Capturado pela torre e pronto para voar em poucas horas. Mas o caminho foi um campo de destroços. E isso foi totalmente intencional. Tudo começou em 2019 com o Starhopper, um tanque de água voador feito de aço inoxidável, que pulou alguns metros. Depois vieram os protótipos, SN8 até SN11, que voltaram de mais de 10 km de altura e terminaram em bolas de fogo, um após o outro. Só o SN15 conseguiu pousar direitinho em maio de 2021. Em abril de 2023, então, o foguete completo decolou pela primeira vez. O voo 1 se desintegrou de forma espetacular após 4 minutos, levando junto metade da plataforma de lançamento. Para muitos, um desastre; para a SpaceX, um conjunto de dados. Essa é exatamente a filosofia deles: construir rápido, voar, explodir, aprender e repetir. E o que de fora parece desperdício, imprudência ou até negligência, na verdade é um ritmo acelerado implacável. E isso valeu a pena. No voo 5, em outubro de 2024, aconteceu então um momento que eu nunca vou esquecer. O propulsor, com mais de 70 metros de altura, voltou após a separação dos estágios e foi capturado no ar por 2 enormes braços de agarrar diretamente na torre de lançamento. A torre também é conhecida pelo nome Mechazilla, e os braços são carinhosamente chamados de chopsticks, ou seja, rachis. Toda a campanha de testes foi uma loucura, algo que a maioria achava impossível. Antes de cada marco, eles eram ridicularizados, e especialistas autoproclamados e até especialistas reais da indústria sempre tinham certeza de que o próximo marco era inatingível. Depois disso, as coisas ficavam difíceis novamente. A SpaceX perdeu a nova versão 2 da nave nos voos 7, 8 e 9 3 vezes seguidas. Em parte, em uma chuva brilhante de destroços sobre o Caribe. Para os críticos, isso era a prova definitiva de que a SpaceX e o programa Starship haviam fracassado. Somente os voos 10 e 11, no final do verão e outono de 2025, voltaram a ocorrer normalmente e concluíram com sucesso a versão 2, chegando assim ao estado atual. Em maio de 2026, com o voo 12, voou pela primeira vez a versão totalmente nova, 3, com os motores Raptor 3 mais potentes. E pela primeira vez, a partir da segunda plataforma de lançamento, a nave fez um bom trabalho e até lançou réplicas de satélites Starlink no espaço. 2 delas estavam até equipadas com câmeras que mostravam a Starship de uma perspectiva externa. Mas o propulsor tombou descontroladamente após a separação e caiu no Golfo a cerca de 1.450 km por hora. A Agência de Aviação dos Estados Unidos, FAA, classificou isso como um incidente e impôs uma proibição temporária de lançamentos até que a investigação seja concluída. Então, no final de julho de 2026, veio
O voo 13. Um enorme sucesso. Só o propulsor não conseguiu completar totalmente a queima de pouso. Todo o resto correu perfeitamente. Até mesmo os satélites Starlink V3 reais foram liberados do espaço e o reacendimento do Raptor em órbita funcionou. E o escudo térmico estava fenomenal. 13 lançamentos, 8 sucessos, 5 falhas. Este é o balanço honesto. Um foguete que ainda está em pleno desenvolvimento. E justamente esse foguete, que nem sequer consegue trazer seu próprio propulsor de volta de forma confiável, deve em breve ser lançado milhares de vezes por ano. Isso não é exagero da minha parte. Isso é o que a própria SpaceX afirma. Em um comunicado em maio de 2026, a empresa escreveu literalmente que não é segredo que querem lançar a Starship muitas vezes, com o objetivo de milhares de voos por ano. E que essa frequência exige locais de lançamento em muitos lugares diferentes. Milhares por ano. Para comparação, toda a humanidade lançou algo em órbita cerca de 260 vezes em 2025. E é exatamente aqui que começa a zombaria. Para que essa loucura? E essa é a questão realmente interessante deste vídeo. Se alguém dissesse para uma pessoa comum há 200 anos que em 2026 dezenas de milhares de megacargueiros cruzariam os oceanos a todo momento e enormes tubos de metal voariam pelos céus, provavelmente teria sido internado imediatamente. Mas a resposta tem um nome: centros de dados orbitais. Pelo menos por enquanto. Aqui preciso dar a minha opinião novamente. Estou convencido de que a alta frequência de lançamentos vai reduzir os preços de tal forma que os inovadores deste mundo vão ter as ideias de negócio mais malucas. Nós já fizemos vídeos próprios e detalhados sobre os centros de dados, que vou deixar linkados abaixo. Por isso, aqui só o essencial. Inteligência artificial consome poder de processamento. E poder de processamento precisa de terrenos. Consome energia e água para resfriamento. E causa uma poluição sonora desagradável. Sem contar que não são nada bonitos de se ver. Na Terra, esses centros de dados enfrentam forte resistência justamente por isso. Eles costumam se instalar em regiões onde as pessoas precisam dos recursos para si mesmas. Em grandes mercados dos Estados Unidos, um novo centro de dados espera hoje de 5 a 7 anos só para ser conectado à rede elétrica. Em órbita, todo esse conflito desaparece. Lá, nas órbitas corretas, o Sol brilha quase sem parar. Uma fonte de energia praticamente infinita e gratuita. E o frio do espaço pode ser usado para resfriamento. Tudo isso sem água. O mito de que o resfriamento no espaço não é possível é apenas isso. Um mito. Funciona de forma diferente do que na Terra, onde temos água e ar para resfriar. Mas funciona. Ou seja, por meio de radiadores que emitem energia térmica na faixa do infravermelho. E com baixos custos de lançamento, só radiadores grandes fazem sentido, sem necessidade de terreno, sem disputa com vizinhos, sem escassez de água. A visão é transferir a infraestrutura suja e faminta de ar para onde ela não incomode ninguém. E isso não é uma obsessão só do Elon Musk. É uma verdadeira corrida. O Google está trabalhando sob o nome Project Suncatcher, em um data center feito de satélites com seus próprios chips de IA e pretende lançar os primeiros satélites de teste já no início de 2027. Jeff Bezos e a Blue Origin solicitaram à Agência de Comunicações dos Estados Unidos, a FCC, uma rede com mais de 50 mil satélites, sob o nome Project Sunrise, explicitamente transferir a carga de energia e água da Terra para o espaço. A startup StarCloud já treinou, em 2025, um modelo de IA no espaço pela primeira vez com um único satélite e planeja uma constelação de 88 mil satélites. E há abordagens bem criativas. Uma startup chamada Cowboy Space Corporation está construindo uma constelação chamada Stampede, na qual não é apenas um satélite que viaja como carga, mas sim o estágio superior do foguete, que serve como centro de processamento de dados. Uma usina própria de 1 megawatt, com refrigeração e chips de processamento tudo em um só. Além disso, temos o gigante dos chips, NVIDIA, com suas próprias plataformas de IA adaptadas para o espaço. E até mesmo a China, que anunciou uma constelação de 200 mil satélites. Não estamos falando de ficção científica, mas sim de solicitações, protótipos e investimentos de bilhões,
aqui e agora. E agora vem o ponto. Por que a SpaceX tem uma vantagem quase injusta nessa corrida? Primeiro, eles conseguem fabricar satélites em série. Eles provam isso com o Starlink há anos. Em segundo lugar, com o Starlink, eles têm experiência em operar constelações enormes de fato. Em terceiro lugar, desde a abertura de capital, eles têm dinheiro para isso. Em quarto, são os únicos com capacidade de lançamento para colocar essas quantidades no espaço. E em quinto lugar, esse é o verdadeiro trunfo. Eles agora também possuem a própria empresa de IA. A SpaceX adquiriu no início de 2026 a empresa de IA xAI, junto com seu chatbot Grok. Além disso, em junho de 2026, por 60 bilhões de dólares, adquiriu a empresa de programação responsável pela ferramenta Cursor. Com isso, uma única corporação controla toda a cadeia, desde o foguete, passando pelo satélite, até a IA que roda nele. No prospecto da bolsa, a SpaceX estima esse negócio de computação vinda do espaço com um potencial de cerca de 2,4 trilhões de dólares. Isso está nos documentos oficiais para a bolsa. Uma pausa rápida para um recado meu e vou ser o mais breve possível. Se você está tão interessado quanto eu, dê um hype neste vídeo. É só um clique para você, mas ajuda muito o canal porque o YouTube mostra o vídeo para muito mais gente. Quem quiser apoiar o Mars Chronicle pode assinar o canal para vantagens extras e ajudar a financiar o projeto diretamente. E para todos que também querem mostrar seu espírito per aspera ad astra, está disponível agora em nossa própria loja Planet Pioneers, a coleção Ad Astra bordada. O link e o código de desconto estão na descrição abaixo. E para quem quer ainda mais, tem o boletim informativo do Mars Chronicle, como nunca aparece em um episódio. Assim, é isso aí. E agora, de volta à pergunta sobre o que torna possível milhares de Starships. Porque esse é o lado racional da história. Atualmente, a SpaceX tem exatamente duas plataformas de lançamento na Starbase, no Texas. Plataforma A e Plataforma B. E a agência atualmente permite, no máximo, 25 lançamentos por ano, lá. Na Flórida, a SpaceX está construindo mais 3 plataformas de lançamento para Starship. Uma na histórica, plataforma Apollo 39A, e 2 no antigo local Delta, o Complexo de Lançamento Espacial 37. Para essas, está previsto que seja autorizada uma cadência de 44 e 76 lançamentos por ano, respectivamente. Some tudo isso e você chega, talvez, a algumas centenas de lançamentos por ano em alguns anos. Ainda está muito longe de milhares. Por isso, a SpaceX já busca abertamente outros locais de lançamento, também no exterior. O ideal é ficar próximo ao Equador, pois a rotação da Terra ali dá um impulso extra de velocidade. Porém, isso complica juridicamente pelas leis de controle de exportação de tecnologia de foguetes. E nada disso é barato. Apenas para a infraestrutura compartilhada no Kennedy Space Center, como estradas, eletricidade e tubulações de combustível, o inspetor-geral da NASA identificou em junho de 2026 uma necessidade de cerca de $1 bilhão. E isso é só o básico, não inclui as próprias rampas da SpaceX. Minha avaliação honesta, e deixo claro que é uma opinião, o gargalo já não é mais o foguete, mas sim a plataforma de lançamento e a autorização. A SpaceX fabrica propulsores mais rápido do que as autoridades liberam janelas de lançamento. O caminho para milhares de lançamentos, portanto, é menos uma questão de tecnologia e mais uma questão de concreto, burocracia e uma década inteira de expansão feita com paciência. Agora, para a pergunta que com certeza vai aparecer nos comentários. Sobre o CO2. Quão poluente é essa loucura, afinal? O único lançamento do Starship libera, dependendo do cálculo, cerca de 2.700 a 3.500 toneladas de dióxido de carbono. O lançamento parece muito. Isso equivale aproximadamente à emissão anual de 500 carros. Mas agora vem a análise decisiva, e essa provavelmente vai te surpreender. Mesmo que a Starship voasse 1000 vezes por ano, isso seriam cerca de 3 milhões de toneladas de CO2 por ano. A aviação mundial emite mais de 1 bilhão de toneladas, ou seja, mais de 300 vezes isso. O transporte marítimo global tem escala similar à da aviação. Mesmo com 10 mil lançamentos por ano, o setor de foguetes ainda estaria em cerca de 1/3 da aviação. Em CO2, isso é quase irrelevante comparado às emissões diárias de aviões e navios porta-contêineres. Mas não é uma conta bonita. Esse é o verdadeiro problema.
Os foguetes liberam seus gases de escape em grandes altitudes. E lá, principalmente a fuligem, o chamado Black Carbon, causa danos desproporcionais. Na estratosfera, essa fuligem aquece até 500 vezes mais do que no solo, de acordo com alguns estudos. E ela permanece lá por anos. Há ainda impactos na camada de ozônio. A boa notícia é que a Starship queima metano, que produz muito menos fuligem do que o combustível à base de óleo dos foguetes clássicos. Minha conclusão sobre o clima. Mesmo com a expansão agressiva, o lançamento de foguetes é pequeno em quantidade comparado à aviação e navegação marítima. Mas o impacto em grandes altitudes é realmente o grande problema, que deve ser levado a sério e não pode ser ignorado. E com isso, voltamos à abertura de capital na bolsa. Toda essa expansão é o verdadeiro motivo disso. Primeiro, minha divulgação obrigatória. No momento da publicação, eu mesmo terei uma posição nas ações da SpaceX e não estou, de forma alguma, recomendando compra ou venda. Este vídeo é uma análise jornalística, não constitui aconselhamento de investimento. Em 12 de junho de 2026, a SpaceX abriu capital na bolsa sob o código SPCX e arrecadou mais de 75 bilhões de dólares. O maior IPO da história, com valor de mercado de cerca de 2 trilhões de dólares. Já no primeiro dia. Esse dinheiro é exatamente o combustível para a expansão da qual acabamos de falar, para as rampas, os satélites e os centros de processamento de dados no espaço. Logo surgiram online acusações de que tudo seria um esquema de pirâmide e que um golpe de saída estava para ocorrer. Ou seja, quando os fundadores somem com o dinheiro dos investidores. Vamos analisar isso honestamente, de ambos os lados. Os céticos têm argumentos sólidos. No fim das contas, a SpaceX opera no prejuízo, quase 5 bilhões de dólares em 2025, e um déficit acumulado de mais de 40 bilhões. Isso significa, eles acumularam esse prejuízo todo desde a sua criação. Mas isso é algo que os críticos costumam varrer para debaixo do tapete. É que a SpaceX faturou 202 bilhões 519 milhões em 2025 e investiu 23 bilhões de euros em infraestrutura, aquisições, além de pesquisa e desenvolvimento. Sobrevalorizada? Sim. Empresa duvidosa sem modelo de negócios? Definitivamente não. O valor de mercado absurdo se baseia em grande parte em um futuro de IA que hoje ainda gera pouco dinheiro. E Elon Musk controla, por meio de direitos de voto especiais, mais de 80% dos votos, uma enorme concentração de poder. Esses são vícios reais que não devem ser minimizados. Mas, e aqui está a diferença, um wack rug pull descreve um golpe sem um produto real, geralmente no setor de criptomoedas, onde por trás da fachada não existe nada. SpaceX é exatamente o oposto. Por trás da fachada estão mais de 650 lançamentos de foguetes bem-sucedidos, com uma taxa de sucesso de mais de 99%. E por trás disso está a Starlink, um negócio altamente lucrativo com mais de 10 milhões de clientes que, em 2025, faturou mais de 11 bilhões de dólares, com margens muito altas. A tendência é de rápido crescimento. Esse é o motor financeiro que cobre prejuízos da IA e financia a construção da Starship. É aqui que fica interessante, pois o setor de IA passa a arrecadar dinheiro sozinho. Logo, a Anthropic, a empresa por trás do modelo de linguagem cloud e concorrente direta do próprio chatbot do Musk, o Grok, se comprometeu a alugar toda a capacidade de computação de um dos grandes datacenters da XAI no México por cerca de 1 bilhão e 250 milhões de dólares por mês. Pouco depois, o Google fez um acordo semelhante, pagando cerca de 920 milhões de dólares por mês por mais capacidade de computação. Pensa nisso por um instante. Dois dos maiores rivais em IA alugam sua capacidade de computação da empresa de Musk. E isso em escala de bilhões. A mensagem para a bolsa foi clara. Aqui não é só o foguete e a internet via satélite que dão lucro. Aqui o negócio de IA também está se tornando uma fonte real de receita. E ambos os contratos, aliás, podem ser rescindidos a curto prazo, com um aviso prévio de apenas 90 dias. O que mostra como esse mercado é dinâmico e competitivo no momento. Quem olha com sinceridade não vê uma casca vazia, mas sim um negócio real, uma empresa industrial que gera caixa, financiando uma aposta cara e arriscada no próximo nível. É legítimo considerar essa aposta cara demais. Mas um esquema de pirâmide é diferente.
Na minha avaliação, isso está claramente identificado como uma opinião. E no final, cada um precisa formar sua própria opinião. Vamos dar uma olhada para frente para encerrar? E aqui precisamos especular um pouco, porque muita coisa ainda está no futuro. Se esse plano der certo, mesmo que só pela metade, ele vai mudar mais do que apenas a exploração espacial. A órbita se tornará um colo industrial. Os data centers, que hoje sobrecarregam paisagens e redes elétricas, vão para o espaço. A Starship poderia, em algum momento, não só entregar satélites, mas também cargas para o outro lado do mundo em menos de 1 hora. E sim, no horizonte distante, continua o verdadeiro objetivo, que a SpaceX nunca abandonou: Marte. O interessante dessa história é que raramente se vê tão claramente como tecnologia, economia e geopolítica são interligadas. Quem tem um foguete mais barato, no final das contas tem acesso ao espaço. E quem tem acesso ao espaço, em breve também poderá deter boa parte da inteligência artificial, que molda nossas vidas. Se isso indica um futuro promissor ou preocupante, é discutível. Mas esse futuro está sendo construído agora, e não é mero passatempo de bilionários. É algo extremamente sério. Meu nome é Simuan e este foi Crônicas de Marte. Obrigado por assistir. Per aspera ad astra.